Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai aprender a instalar a última versão do Zabbix, que é a 4.0. Eu já fiz um post aqui no meu blog instalando a versão 3.4, que não mudou praticamente nada, acredito que só mudou a URL de um para o outro. Muita gente já conseguiu executar esse processo de instalação e comentou lá no post, inclusive agradecendo. Mas como é um processo um pouco complexo, eu vou fazer aqui em forma de vídeo também para auxiliar você. E por que que esse procedimento é um pouco mais complexo que um outro artigo que você vai encontrar? Porque nós vamos instalar utilizando Firewall e utilizando o SE Linux, tá? Mantendo a segurança do nosso sistema. A maioria dos artigos que eu encontrei na internet, eles simplesmente desativam o Firewall e desativam o SE Linux. Ou seja, você tem proteção zero no seu sistema, mas está lá rodando o Zabbix, que aí não muda p*** nenhuma, porque você está com o seu sistema inseguro. E se você não sabe o que é o Zabbix, basicamente ele é uma ferramenta de monitoramento de rede com questão de segurança e tudo mais. Então vamos aprender a instalar ele utilizando o SE Linux e utilizando o Firewall. Bom pessoal, então vamos lá. Para você instalar o Zabbix, você pode utilizar qualquer distribuição que seja suportada pelo próprio Zabbix. No caso a gente tem CentOS, Debian, Oracle, Red Hat, Ubuntu, Raspbian. No meu caso eu estou utilizando o CentOS 7, com uma database MySQL, que é o que eu vou instalar, no caso MariaDB, e aqui ele vai estar na versão 4.0, né, que é a última versão. Se você for aí no meu blog, você vai encontrar um post ensinando passo a passo com a versão 3.4, que praticamente só mudou isso aqui, ó, o repositório. O resto é tudo igual. Então você pode pegar esse mesmo artigo, que eu vou deixar aqui na descrição, e você pode seguir ele passo a passo e só trocar, né, o repositório do Zabbix 3.4 para o 4.0, tá? Então vamos começar então instalando as dependências necessárias para fazer essa instalação, que isso não mostra aqui. Então nesse caso, a primeira coisa a se fazer é instalar o servidor HTTP, porque como ela é uma ferramenta web, ela roda no HTTP, a gente precisa instalar o banco de dados, que é o MySQL, mas como nós não temos mais o MySQL, que foi adquirido pela Oracle, nós temos o MariaDB, que é praticamente a mesma coisa. Na verdade é a mesma coisa, né? O mesmo código. Então o que a gente vai fazer também é instalar o PHP, porque como o Zabbix é escrito em PHP, nós precisamos ter essa linguagem instalada. Então yum install httpd mariadb server e php -y. Vamos aguardar essa instalação aqui. Bom, finalizada essa primeira parte da instalação, nós vamos instalar algumas extensões do PHP que são necessárias para o Zabbix, tá? Então isso você consegue lá no meu blog também, basta você colar então esse comando que são as dependências, tá? Agora nós vamos instalar dois pacotes que são necessários para a gente fazer troubleshooting de SE Linux, tá? Porque certamente vai dar algum problema e a gente precisa dessas ferramentas para identificar onde que foi essa falha. Então nesse caso a gente vai instalar o SE Tools e o SE Troubleshoot, tá? Lembrando que essa coisa de SE Linux vai render um outro vídeo, tá? Porque é muito mais complexo do que você está pensando. Muito bem, agora basta a gente iniciar e habilitar durante o boot tanto o servidor web quanto o banco de dados. Então systemctl enable httpd e systemctl start httpd. Esse mesmo processo a gente vai fazer para o MariaDB. MariaDB, ok? Por quê? Porque a gente precisa fazer a configuração inicial do banco de dados, tá? Que é uma SQL Secure Installation, tá? Aqui ele vai perguntar a senha atual do banco de dados, como a gente instalou agora não tem senha, então a gente coloca aí, por exemplo, coloca o Enter, porque não tem nada. Setar uma senha? Sim. Coloca uma senha inicial, coloca de novo, remover o usuário anônimo, desabilitar login remoto, remover as tabelas de teste, fazer um reload nos privilégios, sim, e prontinho, finalizou a configuração do MariaDB. Agora a gente tem que habilitar o servidor HTTP no Firewall, porque se a gente pegar esse IP aqui, ó, que é o 5.2, e acessar por aqui, ele está bloqueado, tá? Está em unreachable, então eu tenho que fazer o que? Firewall cmd permanent add service igual http firewall cmd reload, beleza? Agora eu estou atingindo então o Apache. Finalizada essa primeira parte, a gente parte então para a instalação do Zabbix mesmo. Então vamos copiar aqui
o RPM, ele vai instalar o repositório nesse caso. E aqui a gente vai executar o comando de instalação do server e do web e do agent. Então, adicionou, vou colocar para instalar aqui, vai puxar um monte de coisa, vai atualizar os repositórios e ok. Vamos aguardar a instalação aqui então. Bom, finalizou a instalação, agora a gente tem que fazer a configuração da database, certo? Então vou colocar aqui, coloca a senha que você colocou naquela configuração do MariaDB. Ok, agora a gente vai criar a database chamada Zabbix, tá? Ok, agora a gente vai criar um usuário chamado Zabbix. Opa. Aqui a gente cria um usuário chamado Zabbix. Essa senha aqui você vai colocar a senha que você quiser, por exemplo, colocar root aqui só para fins de teste. E ok. E vamos dar um quit. Ok. Agora a gente vai criar as tabelas dentro dessa database. Então, basta a gente executar isso aqui, só que aqui a gente tem que fazer o que? A gente tem que trocar essa pasta aqui, ó. Então, zcat user share doc Zabbix. A gente tem aqui o Zabbix server MySQL 4.0.1, tá? Porque se você tiver utilizado uma Zabbix anterior, vai ter uma outra pasta aí criada. Então é isso aqui, vai ter um create SQL. Isso aqui, a saída disso aqui, a gente vai dar um pipe para o mysql-zabbix-p e coloca a senha na database Zabbix. Então coloca a senha e ele vai criar essas tabelas automaticamente, tá? Então ele está extraindo esse arquivo aqui e a saída dele, que é o arquivo extraído, já está jogando diretamente para a database, tá? Ok. Então aqui a gente tem que editar também o arquivo de configuração do Zabbix para colocar a senha do nosso banco de dados para o Zabbix ter acesso a ele. Então vamos dar um vi aqui, um vim, né? Acho que é vi. Ok. Vamos vir aqui, ó, edit file db password. Então db password. Beleza, então a gente tem aqui, ó, db name Zabbix, a gente precisa adicionar mais algumas informações. Primeiro é o db password, que é a senha do seu banco de dados, no meu caso aqui é root, né? Depois o usuário do DB, que é o Zabbix, que a gente criou, e o DB host, né, que é onde você está rodando. No meu caso é localhost mesmo, né? E eu vou dar um wq e tá salvo. A próxima instrução é mudar o time zone de acordo com esse arquivo de configuração aqui. Então vi, e aqui a gente tem o php validate time zone. Aqui a gente vai colocar o que? América / São Paulo. Muito bem, agora a gente vai executar alguns comandos que não está na documentação do Zabbix, mas está lá no meu artigo, que é para liberar no firewall. Por que a gente precisa liberar essas portas? Porque tanto o Zabbix Agent precisa se comunicar com o Zabbix Server, tá? E eles precisam que essas portas estejam liberadas entre eles, para que isso seja feita essa comunicação. Então eu preciso adicionar essas portas aqui. Então add port igual 10.151 /tcp -- permanent, ok? A mesma coisa eu vou fazer para a porta 1050. E agora eu vou dar um firewall cmd -- reload. Agora a gente vai setar algumas regras booleanas que nós temos no SE-Linux, tá? Que são criadas depois que a gente instala o Zabbix, que é o can connect, can network. Lembrando que isso aqui não vem ao caso agora, porque isso aqui é SE-Linux, tá? Então basta você seguir esses passos aí, que é basicamente uma GPO. A gente está ativando uma GPO, que é uma regra. Então aqui já está tudo explicado. Ó. Zabbix can connect, can network, ou seja, pode ter acesso à rede. Aqui HTTPD can connect Zabbix, ou seja, o servidor web pode ter acesso ao Zabbix. O servidor web pode conectar no banco de dados. Então é tudo isso que a gente precisa habilitar quando a gente utilizar esse Linux, para você ver como é seguro o negócio. E agora vamos habilitar então tanto o Zabbix Agent quanto o Zabbix Server, ok? E agora eu vou rebootar isso aqui para ele pegar essas configurações do zero. Vamos aguardar isso aqui rebootar e eu já conecto novamente. Bom, estou conectado de novo. Eu vou dar um systemctl status no Zabbix Agent. Tudo aparenta que o Zabbix Agent está rodando normalmente, tá? E o Zabbix Server, ó, o Zabbix Server deu algum erro, tá? Vamos dar um "-l" aqui para ver. Possivelmente por conta do SE-Linux, tá?
Então olha só, se eu der um IPA aqui, tá, eu tenho IP52, e eu vou no 52/Zabbix, tá, que teoricamente já tem que estar funcionando. Então next step, aqui ele tem que dar tudo ok, né, que é aquelas extensões que a gente instalou relacionadas ao PHP. Vou dar um next step, então aqui a gente tem as configurações, coloca a senha do seu banco de dados, dá um next step. Aqui ele vai conectar na porta 100.5.1, no caso é a porta lá do agent, do server, que eles precisam se comunicar. Next step, congratulations. Entretanto, tá, aqui a gente pode colocar o usuário admin e a senha Zabbix, se não me engano, tudo minúsculo. Beleza, só que aqui ele mostra que o server não está rodando, logo não vai gerar nenhuma métrica aqui. Então o Zabbix server is not running. Para isso a gente precisa então criar uma regra no SELinux para habilitar ele, tá? Se você rodar esse comando aqui, ó, você vai poder ver alguns erros, ó. Do tipo AVC é uma infração nas regras do SELinux, tá? Ou seja, ele deu um deny no Zabbix var run t. Ou seja, é realmente um problema no Zabbix, tá? Com o SELinux que está causando isso. Então, para isso, a gente vai utilizar o seguinte comando. Esse comando ele vai gerar um arquivo chamado Zabbix setrlimit. Ó, você pode ver que ele está aqui gerado, que é um .pp. Para isso, para instalar ele e colocar ele em prática, a gente roda o seguinte comando: fmodule -i Zabbix setrlimit. E aí ele vai aplicar a regra que está contida dentro do arquivo .pp e vai colocar já em prática no SELinux, tá? Entretanto, isso geralmente não entra em vigor logo em execução agora nesse momento. Eu preciso primeiro reiniciar o servidor. Então, aplicou isso aqui, já reinicia o servidor, porque essa parte de SELinux ela é bem sensitiva, então é interessante que você reboote o equipamento, tá? Talvez funcione, talvez não. No meu equipamento, a última vez eu tive que fazer isso 2 ou 3 vezes, porque ele vai, por exemplo, infringir uma outra regra agora, talvez, e a gente vai ter que criar um módulo para essa outra regra também e importar no SELinux, tá? A parte legal é que esse processo faz tudo automático, né? Então, vamos só esperar ele subir aqui novamente. Bom, reiniciou, eu vou dar um status no Zabbix server. E vamos ver o que mostrou aqui. A princípio ele está ativo e está em running, tá? Vamos ver até a hora que ele terminar de subir se vai estar em running também. O agent está em running também. Se eu vir aqui e der um atualizar, ó, o Zabbix server está em null. Logo, se eu voltar aqui no Zabbix server, ele ainda está com erros, tá? Então vamos executar aquele comando novamente, do audit to i. Ó, você pode ver que agora ele ainda está gerando erros quanto a isso. Então a gente precisa gerar um novo módulo, tá? Então eu vou executar isso aqui, eu vou remover. Bom, vou executar esse comando aqui. Gerou esse segundo comando. Eu vou copiar esse segundo comando e vou executar aqui. Agora ele vai criar uma nova regra com base nos novos erros que foram encontrados e vai subir já para o SELinux. Muito bem, pessoal, terminou de executar. Eu vou dar um restart no Zabbix server, tá? E eu vou dar agora um status. Se você não conseguir restartar ele, possivelmente ou ele não funcionou ou você vai precisar reiniciar o sistema para verificar. Então aqui ele está em Active Running agora. Se eu voltar aqui no meu navegador, deixa eu abrir aqui. No meu navegador, ó, ele está com o Zabbix Running em Yes. Então a princípio agora ele já corrigiu as regras de SELinux. Tá? Então ele já está em Yes, o Zabbix Agent já consegue se comunicar com o Zabbix Server e ele já consegue então monitorar o sistema e gerar as métricas para nós aqui no sistema, tá ok? Então esse é o procedimento de instalação básica do Zabbix com o Firewall habilitado, ou seja, ele ainda está protegendo o sistema e também utilizando o SELinux, que também é um recurso de proteção do CentOS, tá bom? Então é isso aí, valeu! É isso aí então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aí uma outra ferramenta que eu posso estar auxiliando você a instalar em um sistema Linux, seja Ubuntu, seja Debian, seja CentOS, enfim. Não deixe de verificar também os nossos cursos de administração Linux e Shell Script que estão aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço e valeu!